Nesse vídeo eu vou apresentar uma pequena revisão do vídeo de determinação de configuração absoluta de um centro simétrico, segundo as regras de Ingold, Prelog e Kahn. E o Ingold, o Prelog e o Kahn, eles criaram essas prioridades por importância de acordo com o número atômico dos átomos ligados diretamente ao centro simétrico. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um carbono, então né, é um carbono, outro carbono, um bromo e um hidrogênio, eu vou criar prioridades, importâncias, de acordo com o seu número atômico. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois extremos, o bromo e o hidrogênio. Entre esses dois caras, quem é que tem o maior número atômico? Óbvio, é o bromo. Então, entre esses dois átomos aqui, quem é prioritário é bromo. Depois é hidrogênio. Eu tenho aqui dois carbonos. Entre bromo, carbono e hidrogênio, o bromo continua sendo prioridade 1, só que agora o carbono ganha em número atômico do hidrogênio. Então, ele tem prioridade 2. Então, é bromo, carbono e hidrogênio. Agora, eu tenho dois carbonos aqui, que tem ponto de... Aliás, desculpa, tem número atômicos idênticos. Então, quem é mais importante? Entre eles é empate. Há um empate. Bom, se há um empate, a gente tem que caminhar para quem esse carbono está ligado. Esse carbono aqui, a gente observa, ele está ligado a 3 hidrogênios. Então, existem 3 hidrogênios ligados a um carbono. Nesse caso aqui, eu vou ter um hidrogênio, um bromo e um carbono. Então, o que acontece é que os dois carbonos empataram, mas aí um hidrogênio empata com hidrogênio, um hidrogênio desempata com bromo, que é o suficiente para que haja uma escolha na prioridade entre os dois carbonos. Então, se eu tenho aqui 3 hidrogênios e eu tenho aqui um hidrogênio e um bromo, a prioridade é quem? É esse carbono. Então, esse carbono está ligado a, a um bromo e esse aqui a um hidrogênio. Então, já desempatou. Agora, interessante que a gente tem que observar que a gente não pode confundir, é que se a esse carbono eu tiver aqui hidrogênio, hidrogênio e um elefante, aqui eu tenho hidrogênio, hidrogênio e um bromo. Não importa o peso que eu tenho aqui do grupo inteiro. Se eu tenho hidrogênio, outro hidrogênio, e eu tenho aqui uma molécula, digo-se uma molécula, um grupão enorme, não importa quem ele esteja ligado. Por exemplo, se eu tiver carbono, hidrogênio, hidrogênio, carbono, 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 carbono. O grupo é enorme, né? Mas eu tenho aqui hidrogênio, hidrogênio e bromo. Se o bromo está ligado diretamente a esse carbono, e aqui eu tenho hidrogênio, hidrogênio, carbono, 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 quem vai ser prioridade é esse átomo aqui. Por quê? Porque ele está ligado diretamente a um átomo pesado. E não ligado diretamente a um grupo pesado. Então, o Ingold, o Prelog e o Kahn, eles determinaram que a prioridade é determinada pelo átomo ligado diretamente ao átomo em questão. Tá? Então, não adianta eu ter aqui um grande elefante se eu tenho ligado a esse carbono um bromo. Então, o bromo, que está ligado diretamente ao carbono, dá a ele a prioridade. Então, entre esses dois carbonos aqui, a prioridade é esse. Por quê? Porque ele está ligado diretamente a quem? A um bromo. Logo, eu vou ter. E vejam bem, quando eu coloco esse bromo
competindo com esse carbono, com o hidrogênio desse carbono, não anula a prioridade do bromo ligado diretamente ao centro assimétrico. Então, ele continua sendo 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 4. Quando eu coloco esses 4 substituintes em ordem de prioridade, o que acontece é que eu preciso fazer mais um movimento dentro daquele carbono. Qual é o movimento? Colocar o de última prioridade em lado oposto à minha posição. Então, eu tenho que colocar o hidrogênio no lado inverso aos meus olhos. Então, ele fica... E é sempre... E as pessoas geralmente associam a um átomo de hidrogênio. E quando a molécula, o centro assimétrico não tem hidrogênio, as pessoas ficam perdidas. Então, tem que ter atenção. Na realidade, a regra diz o átomo de menor, de última prioridade, é que tem que ser colocado no lado oposto aos olhos do observador. Então, quando isso acontece, eu consigo colocar na minha frente os três grupos substituintes do carbono assimétrico numa posição em que eu tenha um círculo, como se fosse um volante. Então, eu tenho aqui a prioridade 1, 2, 3, e esse aqui é a prioridade 4. Quando isso acontece, eu coloco um sentido de giro desse carbono. E qual o sentido de giro desse carbono? Nessa ordem de prioridade. Eu tenho que ir sempre do de primeira prioridade para o terceiro. Só que tem uma obrigação, passar pelo de segundo. Então, nesse caso, eu rodei a molécula no sentido horário. Né? Eu tenho aqui o relógio. Então, no sentido horário, para quem não sabe, é esse. Ok? Muito bom. Horário. E no sentido anti-horário, é esse. Tadeu, eu estava reparando uma coisa agora, que repara que, na verdade, essa estratégia que eles desenvolveram, que a gente usa até hoje, é como se você estivesse, na verdade, simplificando o problema. Né? Você tira um problema, você transforma um problema 3D num problema 2D. Quando você joga o quarto substituinte lá para trás, esse 1, 2 e 3, eles basicamente estão no mesmo plano. Né? Então virou um triângulo, praticamente, aí, no mesmo plano só. Né? Assim como uma equação matemática, cada vez que você tem mais ordem, né? Quanto mais x, x é mais fácil que x ao quadrado, que é mais fácil que x ao cubo. Aí é o mesmo esquema, né? Cada dimensão a mais que você aumenta, mais complicado. Então eles reduzem para poder facilitar, né? Para poder simplificar a resolução. Eles fizeram isso, né? Por isso que é genial essa nomenclatura. É genialíssimo. Eles tiveram uma percepção imensa. Né? Percepção de que tem visão espacial, né? Sim, sim. Barato. E tanto é bem feita que perdura até hoje, né? Não foi substituída por outra. Nada. Bem simples. A gente tem que ter a visão espacial apenas, né? Ok? Então, nesse caso aqui, que é a geometria, que é o giro, perdi meu... Ah, não, tá aqui. Nesse caso, que o giro é horário, então, horário, desculpa aí não tenho ainda firmeza, a gente tem a nomenclatura R. Tá? Se eu passo, desculpa que meus saco isso, sempre erra nessas coisas, não fica... Devo ter tocado alguma coisa e cancelei os slides. Mas tudo é o início, depois vai melhorar isso tudo. No caso de um exemplo em que o giro é anti-horário, dessa ordem de prioridade, eu vou ter a configuração absoluta S. Fala. Então o pessoal botou no chat aqui R de relógio.
Tem um macete também que é sem relógio. Tá bom. Verdade. É. Tá? Então, é uma maneira de falar. Mas, na realidade, essas palavras aqui, elas são do latim, né? Um é sinister, que é o anti-horário, sinister, que é o que era antigamente associado a uma coisa ruim, que era o canhoto, né? E o R de retum, né? Que é também associado na época da classe do latim, né? Que é ligado ao reto, é ligado ao certo, né? Que é a mão direita, né? E o sinistro é a mão esquerda. Mas vocês podem utilizar da maneira que vocês quiserem. Relógio e sem relógio, tudo bem, sem problema. Só fazer uma observação que associar direita e esquerda não é totalmente certo, porque você, na verdade, ambos rodam para a direita ou para a esquerda, dependendo se você está começando, por que lado do círculo você está começando, né? Verdade. Então, se você roda no sentido que o relógio anda, uma parte do círculo ele está da direita para a esquerda, na outra ele está ao contrário. Então, na verdade, o sentido faz toda a diferença aí. A gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Bom, então eu vou colocar para vocês, quando eu botar esse slide... Cadê? O Fabiane está falando aqui no chat que você tinha ensinado um macete na sala para fazer a representação quando o menor não está para trás. Então, eu estava tudo nesses slides, não sei se vocês lembram. Caraca, meu, vontade de me... Tava tudo. Depois eu vou fazer eu vou corrigir esses slides e gravo e coloco lá como material suplementar, tá bom? Combinado? Ok? Então vamos continuar, que aí eu prometo para vocês que essa semana ainda vai estar esse tipo de coisa. Eu boto, inclusive, faço a câmerazinha, o Droidcam, como na gravação, tá bom? Tem um macete, sim. Tem um macete que eu passei para vocês e fica bem mais fácil. Não se preocupa não, Fabiano. Eu vou passar, tá bom? Bom, então aqui a configuração, ela vai ser caracterizada justamente por esses movimentos e a gente, a partir desse macete, né? Nem digo macete, mas dessas regras de prioridade de Ingold, Prelog e Kahn, a gente consegue determinar a nomenclatura de RS, dos centros assimétricos.